Boa noite, amados e amadas, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos reunidos aqui mais uma noite, que bom esta oportunidade que Deus nos dá, né, de estarmos juntos aí para compartilharmos mais uma vez sobre a palavra do Senhor, um estudo bíblico sobre a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor, né, sobre as emoções e a espiritualidade. Irmãos, cada vez mais eu tenho aprendido e entendido como nós conseguimos separar esses universos e, de forma doentia, viver uma vida da forma como Deus não gostaria que nós vivêssemos. Viver uma vida sem ser do jeito que Deus quer, da forma como Deus deseja. Né? Mas que Deus nos fale conosco nesta noite, que a gente possa caminhar e crescer um pouquinho mais aí. Luiz, Tabata, sejam bem-vindos, queridos, boa noite. Boa noite, pastor, boa noite a todos. Estamos aqui com a gente, Lucimara, Dona Isabel, estão com a gente aqui também, sejam bem-vindas. Uma alegria tê-los aqui, pessoal que está chegando. Quem chegando, não esqueça de comentar que você está por aqui, para a gente saber quem está participando com a gente, né? Que o nosso Face aqui, não, na função que a gente tem, ele não mostra quem está participando, né? Então, a gente só sabe que tem gente participando, mas não sabe quem é. Então, se você puder dar o seu oi para a gente. E eu vou depois fazer um questionário, descobrir onde é que está, tem algum lugar que faz aqui questionários, para saber se vocês acreditam que seria interessante a gente projetar esse culto na quinta-feira também no YouTube, né? Se seria interessante a gente fazer esse caminho, né? Tem algumas implicações aí, mas se for interessante para uma boa maioria, a gente poderia pensar nessa possibilidade, né? Cláudia Pupo, bem-vinda, querida, boa noite, bom tê-la aqui com a gente também. Vamos estarmos juntos aí para esse tempo de compartilhar, né, de crescer, de amadurecer no Senhor. Hoje um dia quente, hein? Parece que estamos no meio do verão, gente. O que é isso? Que calor que está hoje, olha, não imaginávamos, né? A casa está quente, está tudo quente hoje. A criançada está agitada, né? Parece que o calor deixa a gente um pouco mais agitado. Então, vocês imaginam a criançada agitada, irmãos, que... Eu brinquei com a Dani que esses dias a gente inverteu os papéis aqui de dono de casa, que ela chegou do trabalho, aí eu comecei a falar, sabe, porque seu filho fez isso daqui, o seu outro filho fez não sei o que lá, e seu filho não sei o que. Eu me via, né, naquela posição que era o contrário. Antes era ela que chegava para mim, descarregando dos meninos durante o dia, agora sou eu descarregando com ela durante o dia, da bagunça dos meninos aí, da agitação, e não é fácil, né? Não é fácil para ninguém, né, queridos? Todos nós estamos aí vivendo, ainda que a gente já esteja meio acostumado, são 5 meses de pandemia, mas são vidas totalmente fora do parâmetro, né? A gente ainda está preocupado, ansioso. Falava com um amigo que foi ao banco hoje, e ele estava contando para mim, que falou assim, foi ao correio, né? E aí ele foi ao correio e falou assim, olha, eu fui lá e demorou, e aí você fica preocupado pelo atendimento, você fica preocupado porque você tem que ficar lá se expondo a um ambiente fechado, com um monte de gente. Ficou 2 horas para conseguir retirar um pacote que estava na agência. Então, é uma situação bem complicada, né? Mas estamos sobrevivendo na força e na graça do Senhor. Seu Vanir, seja bem-vindo, uma boa noite também. Dona Delcina, que bom ter a senhora com a gente aqui. Seja bem-vindo. Que bom, todos estão se achegando aí. Seu Manuel tá conectando aí. Bem-vindo, seu Manuel. Bom ter o senhor com a gente. Boa noite. Estamos aí firmes e fortes. Quando você vê olhando para o lado aqui, irmãos, é porque eu estou olhando onde está o Facebook aqui para saber o que está acontecendo, tá? É a minha informação aqui para saber quem está participando, fica na telinha de cá, para a gente poder participar aqui. Sejam todos bem-vindos, então. Vamos orar? Agradecer a Deus por esse tempo precioso. Vou pedir, Tabata, senhora por nós, querida, por favor, às vezes eu repito a mesma coisa da semana anterior, porque eu acho que eu estou inovando nessa semana, tá? Mas pode ser que eu estou inovando igual. Eu lembro um culto, não lembro do que foi que eu fiz. Se foi algum tema especial, eu sei que eu preparei uma ideia legal, falei, meu, que ideia legal. Aí fui construir, quando eu fui olhar, deixa eu dar uma olhada no que eu fiz ano passado. Era exatamente a mesma coisa. Então, eu tenho essa tendência a repetir, né? Então, vocês não reparam, não, que eu repito, e talvez eu pense, peraí, acho que na semana passada já foi. Mas, de qualquer forma, ore por nós, por favor, querida, para que Deus nos conduza, né? Nós precisamos da direção do Espírito Santo para nos conduzir e nos inspirar. Tá bom? Por favor, querida. Meu Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigada por o Senhor estar conosco, meu Pai, durante a semana. E aqui, meu Pai, o que encaminha o final de semana, Senhor Jesus Cristo. O Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas, nos dando suporte, renovo. Senhor Jesus, nos conduza nesse estudo, meu Pai, para que a gente aprenda mais de Ti, Senhor Jesus. Conduza o pastor, que ele seja boca de Deus, Senhor Jesus, nesse momento, para que a gente aprenda mais de Ti, ó Deus, a caminhar segundo o que o Senhor quer.
Muito obrigada por todas as pessoas que estão participando. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, queridos. Graças a Deus, louvamos a Deus por sua bondade, misericórdia e compaixão. Amém? Obrigado, Tabata. Deus abençoe, querido. Valtão está tentando aí entrar e se conectar. Nosso time aí do Zoom de todo dia, né? Tá, o pessoal é sempre firme e forte no Zoom. Você que está participando aí no Zap não, no Facebook, se você quiser, tá aí o link. Pode participar com a gente aqui pelo Zoom, né? Para interagir, como se você quiser. Se você quiser ficar aí, fica onde você quiser. Eu tenho aprendido que a gente estimula, desafia, mas que cada um tem que ter essa vontade, esse desejo de mudar, né? A gente não consegue mexer nos outros, né? A gente pode convidar, incentivar, mas aí cabe a cada um de nós fazer as escolhas. Eu sempre não me lembro de uma aula que a gente teve e que o Valtão comentou a respeito, né? Uma aula que falava sobre que a gente precisa se alimentar por conta própria. E a gente cresce com uma espiritualidade, com uma mística de que o responsável pela minha fé é o pastor. Ele que tem que trazer o sermão, ele que tem que trazer um bom estudo, ele que tem que trazer uma boa palavra, né? E aí a gente, no estudo, né, o autor falava sobre o filho, né, chegar, ele fala, imagina uma situação, né, o filho chega para o pai, aos 40 anos de idade, fala, sabe, pai, não dá mais. Eu não aguento, eu estou aqui desnutrido, eu estou aqui sem comida, eu estou aqui fraco. Aí o pai olha para o filho e fala assim, por quê? Não, porque você não me dá mais comida, você não me alimenta, você não está provendo para mim aquilo que eu preciso. Aí o pai olha para o filho e fala assim, você tem 40 anos, rapaz. Como é que você tem coragem de vir dizer um negócio desse, né? Você já tem idade para isso. E às vezes nós caminhamos nessa dinâmica, esperando que o pastor ou alguém, produza algo que nós temos que produzir. Quem tem fome somos nós. Então, quem precisa ir em direção a Deus e buscar aquilo que Deus tem para falar conosco, somos nós. Nós somos o responsável pela nossa vida espiritual, nós somos os responsáveis por ir em direção, buscar, né, alimento e essa inspiração que vem do Senhor. Cleusa, seja bem-vinda, querida, é uma alegria ter a senhora com a gente aqui. Cida Ribal, que bom, querida, também tê-la com a gente, muito bom ver pessoas queridas aí participando, chegando com a gente para falar desse tema tão precioso sobre espiritualidade e emoções. Nós já temos conversado há 3 semanas, né? Hoje é a terceira aula da estrutura, que a primeira aula foi uma abertura, aí fizemos 2 aulas mais, já um pouquinho mais densas, e hoje nós vamos começar a nossa terceira aula aí, para falar sobre o que é uma espiritualidade sadia e o que é uma emoções sadias e espiritualidade contemplativa. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui para trabalhar sobre essa dimensão, sobre a importância da gente ter essa intimidade com Deus, de entender sobre isso. Amém. Cida Ribal falou, né? Aprenda a se alimentar. Exatamente, Cida, a gente tem que entender. Às vezes a gente esquece disso. Eu vejo um desafio com meus meninos aqui, né? E hoje saí do sério de novo com os meninos, né? Porque tudo que a gente fala é não vou fazer, não quero, né? E aí a gente vai ficando, eu falei, vamos fazer um combinado? Eu falei assim, ó, eu não peço mais nada para vocês, eu faço tudo, e só que vocês não me pedem para brincar com vocês mais, tá bom? A gente faz esse combinado. Eu não peço para vocês mais nada, nem um favorzinho, eu faço tudo sozinho, eu resolvo tudo sozinho, só que vocês também não me pedem mais para brincar com vocês. Não, papai, não, papai. Né? A gente tenta ser radical, não sei se vai funcionar, mas nós estamos tentando aqui, ver se a gente desperta nos meninos esse senso de ajuda, né? Eu ajudo, vocês me ajudam, a gente participa, ajuda, fica junto, né? É uma casa. Aí eu falo para um fazer, o outro não fez. Né? Mas vamos lá, que a gente precisa ser emoção saudável, Senhor. Vamos aprender a ter emoção saudável, em nome de Jesus. Né? O adulto somos nós, não são as crianças, né? Às vezes parece que a gente esquece que adulto é a gente, não é a criança, então vamos lá. Cadê aqui o slide? Espiritualidade emocionalmente saudável, vamos continuar nossos estudos. Como tenho dito toda a semana, lembrem, você está aqui por um propósito, não se esqueça disso, tá bom? Você tem que estar aqui com a gente nessa noite, participando dessa live, aqui pelo Zoom, pelo Face, onde você estiver assistindo agora na sua casa, mas você está aqui por um propósito, lembre-se disso. E o seu propósito qual é? Hoje nós vamos acrescentar um ponto que nós não falamos na semana anterior, nas 2 semanas. Nosso alvo, quem lê para a gente aí, por favor? Qual é o alvo, a primeira frase, por favor? Uma mudança de vida
de um relacionamento mais profundo e amplo com Jesus, combinando saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Amém. Então, saúde emocional, espiritualidade contemplativa é uma mudança de vida. Agora, olha um ponto que nós vamos acrescentar a partir da aula de hoje. Nos colocar no lugar certo, onde Deus possa nos tratar e moldar em direção à maturidade. Nós precisamos estar num lugar onde Deus nos acesse e possa nos transformar. Nós vamos estudar um pouquinho hoje, que a gente vai caminhando e entrando na igreja e na rotina e nas coisas, e a gente se coloca num lugar onde a gente não mexe nessas coisas que estão lá no profundo. É como dizia o iceberg, fica só a pontinha para fora e a gente só trata aquela pontinha. Então, nós temos que nos colocar no lugar onde a gente vai correr risco, onde vai ser desagradável, mas onde nós podemos ser curados, ser tratados, ser transformados por Deus. Só que Deus não ajuda quem não quer ser ajudado. Lembrem disso. Aí, se eu pudesse, mandava todo mundo repetir comigo assim, Deus não ajuda quem não quer ser ajudado. Né? Só dá para ajudar quem quer ajuda. Então, a gente só pode ser ajudado por Deus se a gente se coloca num lugar onde Deus possa nos transformar, nos tratar. Se a gente fica num lugar ali de estabilidade, está tudo bonzinho, Deus não pode invadir, queridos. Lembrem a expressão de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Eu faço a minha parte, Deus está lá. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus não entra em porta que não se abre. Então, nós vamos entender e lembrar dessa dimensão de que é preciso abrir a porta. Então, vamos lá, o capítulo de hoje, capítulo 3. Continuamos estudando aqui o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, né? É a nossa base de estudo aí. Cadê a luzinha aqui para chegar? Eu já mandei a fotinho para vocês aí. E hoje nós vamos trabalhar sobre o capítulo 3, Antídoto Radical. O que é antídoto, né? Tem um veneno, é alguma coisa que vai quebrar o veneno, que vai cancelar o veneno. É uma saúde emocional, ter saúde nas emoções e uma espiritualidade contemplativa. O que é isso, pastor? Calma aí que nós vamos falando aqui no decorrer do nosso compartilhar. Muitos cristãos estão presos. Alguns sabem disso, outros não fazem ideia. O que sabem é que não vivem a vida plena que Jesus prometeu em João 10:10. Muita gente está na igreja, anos de religiosidade, anos de escola dominical, mas a vida ainda não foi transformada. Diante daquela situação de todo mundo tem as nossas limitações, mas a gente percebe que às vezes assim, se a gente é cutucado, o fogo pega muito rápido, você fala assim, peraí, esse fogo não era para pegar. Eu vi uma ministração esses dias da pessoa falando sobre as pessoas que vivem na dependência de outros, e que elas vivem dependendo que o outro se agrade, que o outro queira, que o outro te ame, que o outro diga que te ame, que o outro faça alguma coisa, e só vive se o outro faz. Então, isso não é saudável. E às vezes nós estamos na igreja vivendo relações assim. Né? Se o pastor não faz elogio, eu conheço gente que saiu de igreja porque fez uma coisa e o pastor não elogiou. E ele foi embora da igreja. Não sou valorizado naquele lugar. Né? Por quê? Porque há uma fragilidade. Não estou dizendo que esteja certo não reconhecer, não perceber, mas nós somos muito frágeis, né? É isso que eu queria que você pensasse. Eu falo de mim e eu creio que muitos de nós somos frágeis demais. Nós não estamos vivendo na plenitude do que Jesus prometeu que a gente deveria viver. Ele disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E aí eu pergunto a você, você tem vivido vida em abundância? Abundância, irmãos, não é escassez, é abundância. Tem paz, tem esperança, tem momentos de dificuldades, tem momentos que nós vamos falar, mas é muito mais alegria do que tristeza. É muito mais paz do que dificuldade. Né? Esse desafio, se nós não estamos, você está no lugar certo, que nós vamos compartilhar aqui, estudar, para que a gente aprenda um pouco mais, saia talvez da nossa zona de conforto, mas possa aprender. Vamos lá. O que nós fazemos com os novos convertidos? Quando alguém se converte e vai para a igreja, o que a gente faz? O que a gente faz com eles? Normalmente, né? Normalmente, o que a gente faz quando alguém se converte e vai para a igreja? Torce para ele continuar, pastor? Torce para ele continuar. Mas a gente vai dar... Ele foi lá porque ele quis, então a gente imagina que ele quer ficar.
mas o que é normal que nós fazemos com ele? Né? Qual é o padrão? Vamos pensar com a gente. O que é o padrão de alguém que acabou de chegar na igreja? O que vai fazer? Pensem comigo aí rapidinho. A pessoa vai sentar no fundo lá da igreja, nos últimos bancos, né? E ele vai ficar realmente não muito à vontade, né, pastor? Imagino eu, né? Mas, Samuel, vamos pensar alguém que se converteu agora. Ele está cheio de amor por Deus. Sim. Ele está lá, está numa disposição, ele quer alguma coisa. Né? Aí, o que eu queria que a gente pensasse há uma estrutura que a gente acaba dando para todos os recém-convertidos e que não contempla o todo. Né? Quer ver? Olha só, vou compartilhar aqui algum. Primeiro, deixa eu dar uma boa noite aqui. Nossa irmã Neucina agradeceu aí pela recuperação do seu irmão. Glória a Deus, está alcançando. Seu Luiz Nogueira, bem-vindo. Jocelene, bem-vinda também, querida. Então, vamos lá. Ó. Quando alguém se converte, o que a gente faz? A gente fala para ele que ele tem que frequentar a igreja. Tem que vir no culto, tá? E tem que participar das tradições, né? O que são as tradições? Tem que tomar ceia, tem que dar o dízimo, tem que vir no culto. Se não vir no culto da alvorada, nas 6 da manhã da Páscoa, é a mão de Jeová que vai pesar sobre você. Né? A gente já vai dando o ritual. Tem que ter momento de devocional, tá? Você tem que ter devocional. Se não tiver devocional, o diabo te pega, porque você tem que ter devocional. Aí a gente vai e fala, olha, tem que confiar em Deus, tem que dar dízimo, tá? Tem que confiar em Deus e doar para a obra, sem explicação, normalmente. Né? Uma obrigação, faça, tem que fazer. Permitir, tem que falar para ele, ó, você tem que deixar Cristo te mostrar como é que você vai se comportar no trabalho, em casa, nos relacionamentos. Você tem que permitir Deus mostrar para você o que tem que fazer. Você tem que usar seus dons, descobrir quais são, usar os dons, e na igreja tem que servir, tem que fazer, tem que produzir. Você não converteu? Deus não aceitou você? Então tem que servir. O que você está fazendo em troca do amor dele por você? Não, você tem que evangelizar. Não se esqueça, tem que evangelizar. E como é que você vai fazer? Não esquece de convidar para a igreja. Não esquece. Irmãos, eu pergunto para vocês. Tem mais um. E você tem que frequentar os retiros. Tem que ir a acampamento, acampamento de carnaval. Se não vai acampamento de carnaval, misericórdia. Sabe, tem que ouvir pregação, tem que ler para você continuar crescendo. Vocês percebem, de tudo isso que a gente falou, isso é comum que a gente faz com o novo convertido? Confirma para mim aí se é verdade ou não. Ou alguém que chega na igreja, né, como o seu Manuel falou. É mais ou menos isso, Manuel, que a gente acaba ensinando em regras gerais? Eu já ouvi muito disso nas igrejas, pastor. Você tem só obrigações, né? Cria um montão de obrigações. Uhum. Na igreja metodista de Osasco, não viu? Não. Eu falei isso, sim. Eu não vou negar, não, Valtão. Eu acho que eu ensinei um pouco por aí, viu? Tô revendo muitas coisas, mas acho que algumas coisas dessa aí eu ensinei sem ter profundidade. Olha, não querendo tumultuar a vida do pastor, tá? Mas, assim, da forma que está aqui, parece que é mais cobrança. Tá certo que, assim, eu tô entrando para a igreja com a obrigação, a partir do momento que eu aceitei, né, a Jesus, e fui numa classe de catecúmenos, o pastor passou todas essas lições, passo a passo. Tá? Eu, como membro, eu não ficaria à vontade em cobrar essa pessoa, a não ser mais demonstrar amor, falar assim, estou à sua disposição, ser simpático com essa pessoa a cada domingo que passar, para ela se sentir à vontade. Né? Não que ela não tenha obrigação, eu acho que todos nós temos a obrigação. Né? É aquela coisa assim, nós compramos alguma coisa na Casa Bahia, comprometemos com o carnê, tem que pagar, né? Da primeira à última. Né? Então, mas não é da forma que está falando, eu sei que é um compromisso com Deus, né? Mas da forma que está descrito aqui, está parecendo mais cobrança, pastor, desculpa. Não é. Então, mas, tá? mas esse é o ponto. Assim, É esse ponto que eu quero questionar, eu estou questionando. É isso, o ponto que a gente quer trabalhar aqui, aí a partir do que o autor está tratando com a gente, ele está dizendo assim, a gente faz isso e está errado. Está errado o que a gente faz. Está errado a forma... desculpa. Entendeu? Está errado a forma como as pessoas chegam na igreja. A forma de abordagem está errada. Para eles. E aí o que falta aqui? Em que momento a gente está tratando a vida da pessoa? Nenhuma. Nenhum. Não estão tratando nada. Só estamos dizendo assim, ó, segue o script, segue a regrinha e, ó, beleza.
Tá bom? Aí você vai ser abençoado. Se você não seguir, Jeová vai pesar a mão sobre você. Né? O devorador, devorador de gerações ainda, de outras gerações. Vocês entendem? Sem sabedoria e maturidade, a gente tem percebido, e esse tem sido um padrão que acontece na igreja. Tá? E o que nós queremos hoje é pensar um pouco, sair desse quadrado e olhar de uma outra forma. Então, o estudo desse livro tem como objetivo não trazer a cura das nossas enfermidades. O livro não vai tratar a cura, né, das enfermidades da alma, das emoções. Pode ser até que a gente encontre áreas que a gente fala, puxa, isso aqui precisa ser curado. Mas ele quer nos colocar em um lugar onde Deus, né, um lugar em Deus, onde nós nos tornamos sensíveis e disponíveis para sermos tratados e curados. Esse é o propósito do estudo que você está fazendo aqui hoje. Eu louvo a Deus pela sua disposição de participar com a gente, mas é que o objetivo deve ser, como eu falei no começo, se colocar no lugar e falar, Deus, reconhecer. Primeiro, Deus, eu preciso ser tratado. Eu preciso de cura. Eu preciso ser mais profundo. Eu aprendi a repetir os rituais. Eu aprendi a fazer o que todo mundo disse que eu tinha que fazer para ser crente. Mas mesmo assim, tem alguma coisa faltando. Mesmo assim, tem um buraco ainda que não está preenchido. Eu falava hoje com o pastor, né, o pastor B, José Pascoal, né? Acho que ninguém conhece o José Pascoal, todo mundo conhece como pastor B. Mas estava conversando com ele, falando sobre como é natural para nós viver uma vida com Deus completamente racional. Eu estava assistindo um culto de uma igreja de um amigo meu, que é pentecostal, é rajada de fogo para todo lado. Só que assim, eu falei, Deus, a gente vive um extremo oposto. Eles estão no extremo de muito pentecostal e língua para lá e para cá, e revelação. Mas eu falei assim, só que nós estamos vivendo no extremo onde isso aqui não tem espaço. Quando que a gente vive o sobrenatural de Deus? A gente vive 99% do tempo o racional. Ou seja, o que eu faço, o que eu sou capaz. Ah, Deus, né? A gente perde a esperança de um Deus que pode agir sobrenaturalmente, porque a gente vive só a dimensão do racional. E é isso que nós vamos ir trabalhando aqui no nosso estudo. Um princípio que nós vamos entender, querido. Oi, Valtão. A gente acaba sendo muito tradicional, né? Tradicionalista. Valtão, uma palavra que eu tenho ouvido falar é tradicionalista, que é preso àquele formato. E isso não é saudável. Ser preso a um formato não é saudável. Tradições são preciosas. A ceia é uma tradição. Jesus mandou. Né? Repita a ceia todo mês. E todo mês nós estamos lá fazendo o ritual da ceia. Podemos fazer uma forma diferente, a fala diferente, mas o pão, o vinho, beber, todo mundo junto, não muda. Pode mudar a oração, mudar um jeitinho, mas ali os elementos se mantêm na tradição. Isso é importante. Só que a forma como a gente faz é que tem que ser diferente. A nossa forma de culto tem que ser diferente. É isso que nós vamos repensar, né? E estar disposto para isso. Então, vamos lá. Esse tema é muito interessante, né? Eu li no livro e eu fui vendo o quanto ele se repete em outros estudos, né? E a B. Quem pode ler para a gente aqui, por favor, 2 Coríntios? Esse texto aí, 2 Coríntios 4, de 3 a 4, por favor. Mas, se o nosso evangelho... Opa! Alguém começou a ler? Não. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem o que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento das incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém. Obrigado, Valtão. Então, esse texto ele é muito precioso, queridos, e nós vamos nos lembrar e guardar deles, que ele diz que o Evangelho está encoberto, por quê? Porque Satanás cegou o entendimento. Peraí, pastor, mas como assim Satanás cegou o entendimento? Satanás foi lá na minha casa e cegou meu entendimento? O que significa cegar o entendimento? Significa que ele construiu um modelo de sociedade, de cultura, que nos induz, nos conduz a uma forma de viver. E que não é a vontade de Deus, que não é o propósito de Deus, que não é o ideal de Deus. E aí, o que tem a ver esse Apocalipse e a besta? Quando a gente vai ler lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver que ele fala sobre o governo de Roma. E esse era a besta, que está sendo citada lá em Apocalipse, que
que doutrinou, que mudou a forma de pensar, que fez com que as pessoas perdessem o entendimento da vida de Deus e vivessem aquela vida. E nós vemos a nossa sociedade vivendo assim hoje. Eu li uma frase no livro, vou compartilhar com vocês depois, mas ele fala uma coisa que me marcou. Ele diz assim: Deus, a questão da religião não é o homem buscar a Deus, mas é Deus buscar o homem. Eu falei assim, Deus me buscando? Aí eu fiquei perguntando, falei assim, não, o cara tá falando heresia, Deus me buscando. Aí ele fala assim, quem se entregou na cruz? Foi você ou foi ele? Aí, né, eu pensei, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Eu falei, Aí lembrei de João 4:20, que Jesus conversando com a mulher samaritana e falando sobre a verdadeira adoração, ele fala assim, eis está na hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses são os tais que o Senhor procura. Deus procura adoradores, ou seja, uma direção, Deus vindo de lá para cá, e a gente cresce com uma religiosidade que é a gente tentando chegar lá. Não é verdade ou só eu acho isso? Eu tenho esse sentimento, né? Quem tá aí, você que está no Face, confirma para mim aí se eu tô. Me ajuda aí para eu entender que eu não estou sozinho aqui. O pessoal do Zoom confirmou. Mas essa é a sensação que você tem também? De que a religião sou eu tentando, me esforçando, tentando me enquadrar, me encaixar, ficar melhorzinho, ser menos ruim, para eu poder, então eu vou poder ser o crente que Deus quer que eu seja. Sem entender que é exatamente o oposto. É Deus tentando. Por que há essa luta em nós, queridos? Porque nós somos doutrinados. Nossa mente foi lavada, nossos pensamentos foram conduzidos a uma forma de pensar. Quando a gente pergunta para as pessoas sobre política, se eu fosse perguntar para todo mundo aqui, o que você acha de política? 90% do nosso pessoal vai dizer que todo político é... Honesto. Obrigado, Valtão. Você é o 0,1%. Porque os outros 99% vão dizer que todo político é ladrão. Todo político é ladrão? Não. Mas na nossa cabeça, a gente foi doutrinado e ensinado assim. Eu fui fazer devocional no batalhão da polícia hoje, e já são 4 anos que eu estou fazendo devocional com eles, e assim, eu percebo que se eu não tivesse fazendo devocional com os policiais, eu teria uma visão totalmente deturpada da polícia. Todo policial é corrupto, bando de mau caráter. Aí eu tô lá, eu tô vendo os caras que deixam sua família para correr risco de vida todo dia. E larga o filho, e larga a mulher, e eu faço parte, sou capelão dos PMs de Cristo, e vira e mexe, a gente recebe notícia. Policial morto em serviço, deixou uma criança de tantos anos. E esposa. Eu falo, vocês entendem? Só que a gente foi doutrinado e colocaram sobre nós alguns valores e princípios que, tapou, né? Fez igual o do cavalo, né? O cabresto, e a gente perdeu. Então nós vamos entender isso, que nós fazemos parte desse mundo. Valores, princípios, desejos, tudo tem sido influenciado pelo plano e propósito da besta. Nem em Apocalipse ele está se referindo a Roma, mas hoje a gente pode entender que são os valores do diabo. A felicidade está no que hoje em dia? Acumular coisa. Quem é feliz? Quem tem. Aí você olha aquele vídeo da pessoa andando naquela praia, lá no Caribe, aquela água transparente. O que a gente sente? Inveja. Queria estar lá. Eu não sou pobre, não posso ir. Aí fala assim, você deve obter tudo o que você puder por você mesmo, o mais rápido que puder. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me virar, o mundo é dos espertos. E a gente vai aprendendo isso. Eu tenho que ser o melhor na empresa, eu tenho que ganhar, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que crescer. Peraí, por que eu tenho o quê? A segurança está em dinheiro, poder, status e boa saúde. Não, eu tenho uma boa aposentadoria, eu tenho a minha casa, eu tenho um plano de saúde, pronto, a vida está tranquila. Será? Será que essas são as raízes e a gente está achando que eu preciso trabalhar para quê? Para ter uma boa aposentadoria, para ter um bom plano de saúde e para poder ter minha casa? Ou, acima de tudo, você deve buscar todo o prazer, a conveniência e o conforto que você puder. Gente, é gostoso ter prazer? Eu gostaria de ter um carro de luxo. Agora, eu preciso de um carro de luxo? Vocês entendem? O que eu queria que a gente pensasse, assim, essas são algumas coisas, mas muitos valores e princípios foram deturpados, e nós vamos entender isso. O que mais que foi deturpado?
A gente ouve hoje em dia e cresceu com uma informação, Deus é irrelevante para a vida diária, tá? Deus é irrelevante para a vida diária. Não, Deus não é relevante. Não, não é. Mas na vida diária ele é. Você depende de Deus por que você faz todo dia? Você tem consciência, tá? Vamos pensar assim, eu tenho consciência de que eu dependo de Deus? Ou eu simplesmente levanto, tomo meu banho, troco de roupa, tomo meu café, pego o ônibus, vou para o trabalho, faço sem fazer, volto para casa, eu oro no meio do caminho, coloco as coisas, mas quem foi que fez sozinho? Eu. Eu levantei, me fiz, me virei. Vocês entendem? A gente vai perdendo essa noção de que eu preciso de Deus para as coisas mais simples. E de que se eu estou de pé é porque Deus é misericordioso e me deu vida hoje. Eu tive o privilégio de acordar, eu tive o privilégio de ganhar vida. Mas a gente tem a falsa impressão, não, eu dormia ontem, eu acordei hoje, mereço acordar. Outros valores, o cristianismo é apenas uma das muitas espiritualidades alternativas. Tem muita gente que acha que a opção de Deus, que Deus e o cristianismo é uma opção. Para quem não crê em Jesus, já é uma opção mesmo, porque para eles existem outras verdades. Mas para quem crê em Jesus, não tem outra opção, não pode existir. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não, pastor, toda religião leva a Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Só Jesus mentiu. Não é verdade? Estou mentindo eu aqui? Me ajuda aí para dizer que, né, como o pessoal brinca, me ajuda que eu não estou mentindo sozinho. Né? Certíssimo, pastor. Bíblia, né, Jesus foi muito claro, ele falou assim, eu sou o caminho, eu sou o único caminho, não há outro caminho. Não são boas obras, não é reencarnação. Jesus disse, eu sou o caminho. Só por ele nós vamos chegar a Jesus. Só por ele como Filho de Deus, só por ele como Cordeiro que morreu no nosso lugar. É só esse caminho. Pastor. Oi, Rose. Oi, boa noite. Boa noite, Rose. Então, esse final de semana eu falei isso para uma pessoa, exatamente assim. Pessoas que são muito ligadas a dinheiro, a coisas materiais, né? E eu estava falando isso e essa pessoa entende que eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu sei que Deus é bom, graças a Deus que eu tenho isso. Aí falando, né, de algumas outras coisas, eu citei exatamente essa palavra, né? Eu falei, mas só que a Bíblia está escrito, né, que não tem outro caminho, né, para chegar a Deus a não ser através de Jesus. E se a gente não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, né, quando nós não temos parte no reino de Deus. E aí a gente percebe que a pessoa fica como a parábola lá a passagem lá do jovem rico, né? Quando Jesus fala para ele, né? Vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Ele pensa em toda a riqueza que ele tem e fica constrangido e vai embora. E a gente vê como as pessoas realmente elas têm. Ainda eu falei para essa pessoa assim, e não pense que depois vai ter outra chance, porque não vai. E também lá na Bíblia consta que não vai ser como no livro que eu li do Allan Kardec, né, que fala que tem um lugar onde a gente vai ser curado, no meio do caminho a gente vai ter uma chance, né? Não é, ou a gente vai para cá ou a gente vai para... Ou tem purgatório, né? Sim, não tem esse meio termo. Ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno. Depois não tem escolha. Nosso tempo é agora, né? O tempo de escolher qual o caminho que para onde nós pretendemos ir, ou que tipo de vida que nós vamos ter após a morte, é aqui e agora, né? Exatamente, Rose. Esse é um grande desafio que a gente tem, né? De entender essa dimensão. Fala, seu Manuel. Sobre o Deus é irrelevante, né? Eu queria falar algo que aconteceu na minha vida. Eu voltando de Piracicaba, isso em 98. Eu e minha família, estava eu, meu pai, minha esposa, minha filha e uma coleguinha da minha filha. E nós paramos no Serra Azul, ali na Bandeirantes, e a minha esposa perguntou, quanto tempo daqui até em casa? Em 45 minutos estamos em casa. Eu não andei 1 quilômetro ali, 1,5 quilômetros. Uma besteira que eu fiz, rodopiei meu carro na Bandeirantes, o carro virou no ar, caiu em pé, né? Graças a Deus não aconteceu nada com a gente. O carro estava indo para um precipício de uns 10 metros de altura, né? Ali eu aprendi uma grande lição, pastor.
Assim, eu costumo falar agora, se Deus permitir, eu vou, se Deus permitir, eu faço, né? Porque é Ele que permite, então eu aprendi essa lição naquele dia. Nunca mais, sabe? Às vezes não tem como, mas sempre que eu posso, eu falo, Deus permitir, eu vou, né? Aprendi essa lição. É verdade, né? De entregar o cotidiano, né, Samuel? De ver as pequenas coisas. Só que nós somos ensinados, doutrinados, né? E é isso que nós somos, que eu quero que a gente pense um pouquinho agora, né? Um texto diz, mais uma coisa que a gente aprende, não existem verdades morais absolutas, né? O que vale é a verdade para você, o que vale é o que você acredita. Então, a gente está vendo tão bagunçado, eu vi um pastor usar o exemplo e falou assim, nós estamos vendo uma coisa tão bagunçada que você tem que mostrar a pessoa, e você discute com a pessoa se a grama é verde. Porque para ela não é verde. Ela olha e fala assim, não, essa grama não é verde. Aí você fala assim, não, mas ela é verde? Ele, não é verde. E aí ele fala que nós estamos indo num caos tão grande que daqui a pouco a gente vai discutir que aquilo é grama e fala assim, isso não é grama? De tanto que nós estamos perdendo os absolutos. Na verdade, a gente vê lá, os casais heterossexuais não querem mais casar. E os casais homossexuais querem casar. Aí você fala assim, gente, peraí, olha os extremos que nós estamos vivendo, né? Que não existem mais valores. Você, outra questão, você não é responsável por ninguém, a não ser por você mesmo. O mundo está nos ensinando isso, se vira. O mundo é dos espertos, é a lei da genética, a lei da evolução. Os fortes vão progredir, sobreviver, os fracos vão morrer. É essa lei que nós estamos ouvindo aí que faz parte do dia a dia. Né? A gente ouve também que tudo que existe é a vida na Terra. Ah, tem esse negócio aí do céu, algum outro diz que é do céu, mas o inferno já é aqui mesmo, já está ruim aqui, é assim mesmo. Né? A gente ouve muito disso. E o que eu queria que a gente pensasse a respeito disso? Olha essa imagem aqui. O que nós estamos vendo? Peixinho. Aonde o peixinho está? Na água, no mar, sei lá. Em algum lugar, dentro da água. Ele sabe que ele está dentro da água? Deve saber, Não. né? Pior que não. Só os peixinhos do Procurando Nemo que sabem, que conseguem maquinar daquele jeito. Mas os peixinhos normais, eles simplesmente sabem que está na água. A vida dele é daquele lugar, ele é submerso por água. Quando eu falo para as crianças que tem oxigênio, eles olham assim, como assim oxigênio, pai? O que é isso? Tem ar, o ar existe, que ar? Eles não conseguem ver, porque para eles não é palpável. Então, o que aconteceu conosco, queridos? Nós vivemos dentro de um oceano e nós não temos clareza desse oceano, que esse oceano não provém de Deus. Esse oceano provém de Satanás. A estrutura social, a cultura que nós adquirimos, vem de Satanás, não vem de Deus. São valores mundanos, são valores de morte, são valores de depreciar a pessoa, são valores de destruição, são valores de monte. Eu ouvi uma ilustração, aquele Cortella, aquele filósofo, ele conta que, eu não sei se ele estava junto, mas pegaram índios bem do meio da mata e trouxeram índios para o mercado. Quando eles chegaram lá, eles ficaram assustados, porque eles nunca tinham visto comida em abundância daquele jeito. Aí eles ficaram assustados e viram aquele monte de comida e assim, chocados. De repente, foi o primeiro passeio que levaram os índios no lugar. Aí, de repente, eles viram uma criança mal vestida comendo comida estragada, pegando as frutas estragadas. Aí o índio olhou assim e falou assim, o que é isso? Apontou o dedo e falou assim, o que é isso? Aí ele explicou, não, é que... Ele falou assim, por que tem uma criança comendo comida estragada se tem essas pilhas de comidas boas aqui? Aí ele falou, não, é que na nossa cultura, se ele não tem dinheiro para comprar a comida boa, ele tem que comer a comida estragada. Aí disse que o índio olhou assim e falou assim, peraí, se ele não tem, é porque o pai dele não tem. Então, se ele não tem, ele simplesmente não come? E vocês acham isso normal? Aí o pessoal falou, isso é normal. Aí disse que o índio olhou, estavam 2 índios, um olhou para o outro e falou assim, então nós não queremos saber de mais nada não, obrigado. E foram embora. Só que pra gente é normal ver alguém catando lixo na rua? Pra gente é normal alguém saber que o nosso armário está cheio de comida e que tem gente passando fome? É. Na cultura do índio isso é absurdo, não existe isso, eles são uma comunidade. Vai todo mundo dividir, vai todo mundo ter. Então a gente já está tão acostumado, tão submerso nessa água desses valores e que a gente não percebe. É isso que eu quero que a gente, né, que o autor está nos chamando, eu queria compartilhar isso com vocês. Nós temos que entender, nós estamos submersos no mundo longe dos valores, dos princípios de Deus, que não são os valores do reino, não são os princípios do Senhor, não são valores que vão trazer vida para a gente.
Ah, é gostoso ter as coisas? É ótimo, é confortável, é prazeroso, só que a vida não está nisso. E nós vamos ficar atentos a essa questão. Bem, esse povo está sobrevivendo. Tá o pessoal aqui comentando no Face, Dona Neucina, Cleusa. Obrigado pela participação. Aí, o homem faz planos, mas o Senhor que dispõe. Amém, Neucina. E olha só, a vontade de... Quem lê para a gente essas duas frases aí, por favor? A vontade de Deus requer renúncia e confiança. E isso é algo que não estamos dispostos a oferecer. Pode ler a próxima? Pode ler a próxima, por favor. Salvação é humanamente impossível, mas possível por meio da justiça alienígena vinda de Jesus. Olha que legal essa frase. A primeira frase diz sobre a nossa dificuldade, porque a gente não quer ceder, você não quer renunciar. Porque confiança em Deus é deixar de confiar em mim mesmo. É entender que eu não vou dar conta, e só Ele vai. Renúncia é dizer, tá bom, eu abro mão. É renúncia de eu ver alguém comendo e saber que se eu tenho na minha casa, eu preciso me preocupar com essa pessoa. E é incoerente isso. E salvação é humanamente impossível. Mas achei interessante essa imagem, justiça alienígena na vinda de Deus. Até botei o alienígena brincando, dançando aí, para a gente descontrair um pouquinho, mas para entender. Por quê? Sabe quem disse essa frase? Vamos ver quem sabe dizer. É um famoso, alguém muito importante na história da igreja, né? Nos pais da igreja. Essa é difícil, eu nunca tinha ouvido falar. Essa frase veio de Martinho Lutero. Né? É claro que ele não pensava nesse ET que eu pus aqui na imagem, mas ele estava dizendo o quê? A salvação humana é algo que vem de fora do humano. É alienígena, é fora. Só poderia ser uma informação. Alienígena é algo, né, que não é da nossa natureza. Deus trouxe Jesus de fora para que ele pudesse nos salvar. Ou seja, porque nós não somos capazes. Nós vamos entender e discernir isso. Né? Que nós vivemos nesse mundo. Então, essa é a primeira parte da nossa aula, é entender que vocês estamos submersos. Lembra lá? 2 Coríntios 4, o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Ou seja, eu e você, em certa medida, também estamos com o nosso entendimento bloqueado por causa da cultura, por causa da vida em que nós vivemos. E aí nós vamos trabalhar e entender que nós precisamos romper com esse modelo, com essa estrutura que Satanás propôs para nós. Amém? Nós vamos seguir a partir disso agora e vamos correr, senão não vai dar tempo. O pastor está demorando muito aqui. Então, definindo saúde emocional e espiritualidade contemplativa. O que é saúde emocional? Saúde emocional é nomear, reconhecer e controlar os nossos próprios sentimentos. Eu preciso saber o que eu sinto. Eu preciso reconhecer, eu preciso ser sincero comigo mesmo e descobrir que aqueles sentimentos estão lá. Dar nomes, né? Dizer, ó, eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto insegurança, eu preciso reconhecer. Saúde emocional é identificar-se com outros e ter por eles viva compaixão. É eu me identificar com pessoas. Lembra, eu tenho aprendido e ensinado, são relacionamentos que nos ferem, são relacionamentos que nos curam. Relacionamentos ferem e relacionamentos curam. Não há outro meio. Você não vai ser curado isolado na sua casa sozinho. Não vai ser. É preciso correr esse risco. O que é saúde emocional? É iniciar e manter relacionamentos estreitos e significativos. Deus programou você biologicamente para conviver com gente. Você só vai ser feliz se você conviver com gente. Se você tiver bons relacionamentos, não há felicidade fora isso. Ah, tem que ter com Deus, sim, mas Deus já disse, o amor a Ele tem que ser o amor ao próximo. Então não dá para você ser feliz sozinho com Deus. Você não vai ser. Adão, vamos lembrar Adão lá no paraíso. O que Deus olhou para Adão e falou, vejo que está... Só. Peraí, mas ele tinha Deus, não tinha Adão, não tinha Deus? Por quê? Porque Deus programou o ser humano para viver em sociedade, com gente. Então, isso é saúde emocional. Libertar-se de padrões autodestrutivos. Né? Nós temos padrões que estão matando a gente. Precisamos ser libertos. Nós vamos falar mais detalhado isso no caminho. Estar ciente de como nosso passado impacta o nosso presente. Eu preciso reconhecer que a forma como meu pai me ensinou, a forma como meu pai se relacionava com a minha mãe, tudo isso impacta em quem eu sou hoje.
E eu preciso ter consciência disso, para que eu possa ajustar e trabalhar e perceber o que é que eu estou herdando, consciente ou inconscientemente. Desenvolver a capacidade de expressar claramente os nossos pensamentos e sentimentos, tanto de maneira verbal quanto não verbal. Eu preciso aprender. Né? As pessoas às vezes nos ofendem e a gente fica quieto. Então eu preciso aprender no tempo certo, na hora certa, a como é que eu vou reagir. Né? Quando tem briga, o explosivo já fala o que não deve. O tímido, ele guarda para ele, depois que a briga acabou, ele fala, eu devia ter dito isso, isso, isso. Eu devia ter falado aquilo, aquilo, aquilo. Porque o tímido está processando a informação, ele não consegue brigar. Os extrovertidos já brigam na hora, já fala o que vem na cabeça e fala o que não devia. Né? Então nós temos que aprender. Oi? E depois se arrepende. Mas e depois se arrepende, exatamente. E aí o tímido se arrepende de não ter dito outras coisas. Só que ele só processou o que ele devia dizer depois, porque ele é lento, né? Ele vai processando. Né, geralmente. Nós vamos aprender a respeitar e amar os outros sem ter de mudá-los. Queridos, isso é uma coisa que a gente precisa aprender a ser feliz sozinho. Pastor, você acabou de falar que a gente precisa dos outros. Sim, eu preciso dos outros para a gente viver. Só que eu vou viver do que o outro tem que pode me dar. Eu não vou viver do que ele não consegue me dar. E tem muita gente sofrendo porque está esperando o cônjuge mudar. Está esperando o cônjuge parar de fazer aquele coisa. Está esperando, né? O Luiz deve estar lá, fala, Senhor, a faculdade de teologia vai mudar a Tábata. E a Tábata está lá, Senhor, essa faculdade vai mudar o Luiz. Se essa foi a expectativa, então, olha lá, botou até a mão, falou, recebe em nome de Jesus. Um para o outro, pastor. Você quer mudar de casa. O pessoal daí você do Face, você não viu a cena, irmãos. A Tábata levantando a mão, pondo na cabeça do Luiz, falou, Senhor, em nome de Jesus. Né? A gente está brincando, mas muitas vezes nós estamos vivendo nessa expectativa do que o outro, quando o outro ficar bom, aí eu vou ficar ser feliz. Quando a minha mulher for curada, aí eu vou ter uma vida plena. Sabe? Nós precisamos respeitar, amar os outros, mas deixa lá, ele quer viver do jeito dele, azar o dele. Eu posso fazer o quê? Orar. Só isso. Tirando, tá, aí a questão, por exemplo, fora a questão, eu acho importante de filhos, né, salvação, eu vou orar, né, eu não vou aceitar, eu não posso mudar meu filho, eu não posso inculcar na cabeça dele, mas aí nós vamos usar as armas espirituais, oração, jejum, e essa questão para que a gente possa alcançar o nosso filho, porque é nosso dever como pai, como mãe, conduzir os nossos filhos a Jesus. Se a gente errou em alguma parte do processo, aí ele precisa se arrepender e pedir Deus sabedoria. Né? Então não é deixar o outro lá, ele não quer, azar dele. Não, eu não quero. Ninguém aqui quer ver o filho no inferno, quer? Não. Com certeza. Não. Então nós vamos lutar com armas. A responsabilidade é minha, pastor, ele que escolheu. Sim, ele que escolheu porque eu ensinei o caminho para ele. Não, pastor, esse não foi o caminho que eu ensinei. Foi. Você pode não ter dito isso, mas talvez você viveu, talvez, né? Não tem como. Mas outro influenciou sim. Quem deixou ele ser influenciado pelo outro? Mas eu não tinha o que fazer. Tinha. Pastor, você quer dizer que a culpa é nossa? Não vou falar nada, não. Pastor, mas é mais complexo, pastor. Sim, é muito complexo, né, mas eu estou dizendo assim, o que eu quero dizer? Eu aprendi algo interessante. Não adianta procurar culpados. Adianta a gente pensar o que aconteceu de errado e o que eu posso fazer. Né? Então, o que eu digo é assim, se a gente não entende que a gente falhou, eu não posso me arrepender diante de Deus. Eu não posso chegar e falar assim, eu de alguma coisa tinha que ter feito diferente. Porque a palavra diz que se eu viver o caminho e conduzir o meu filho no caminho, ele vai aprender. E vai ser natural para ele dar sequência. A questão é que às vezes a gente acha, e aí é por isso que nós estamos estudando isso, a gente acha que aquele modelinho religioso é o caminho, mas não é. Eu fui doente, cheio de ferida na alma, cheio de enfermidade, tentando ensinar o caminho para o meu filho. O que eu ensinei para ele? Continuar doente, enfermo e ter uma vida religiosa. Esse é o ponto que nós vamos trabalhar. Né? Esse é um assunto que dá bastante pano para manga, né, Samuel? Mas a gente não pode parar de brigar pelos nossos filhos, é isso que eu quero dizer. A gente precisa buscar em Deus estratégia, sabedoria e não desistir de lutar pelos filhos, pela esposa, pelos pais, né, que ainda talvez não estejam na presença do Senhor. Amém? Amém. O que é saúde emocional? Pedir o que precisamos, queremos ou preferimos de forma clara, direta e respeitosa. Saber falar, ter clareza do que eu quero, o que eu preciso. Eu vi esses dias, né, tava uma ministração e a pessoa dizia, eu fazia tudo para o outro. Eu comprava o que o outro queria, eu buscava o que o outro fazia, eu ia viajar para onde o outro ia viajar, eu comia com o outro porque eu estava só preocupado com o outro. Agora, isso não é saudável. Quando você só dá para o outro, tem alguma coisa errada. Né? E são coisas que a gente precisa aprender, saber o que eu quero, o que eu gosto. Quem assistiu aquele filme
Eu não lembro o nome em português, Runaway Bride, acho que é Noiva em Fuga. Alguém assistiu? Com aquela atriz, deixa eu ver, Julia Roberts? Julia Roberts, isso mesmo. E qual que é o... Eu vou contar um spoiler, tá? Mas vale a pena assistir filme mesmo assim. Mas ela foge de 4 ou 5 casamentos, alguma coisa assim. Ela, na hora do casamento, ela de noiva de branco, tudo pronto, ela sai correndo. Aí ela vai entender, no decorrer da história, que ela não se conhecia. Ela se envolvia, casava com aquele cara e queria casar com ele porque ele parecia ser o cara certo. E aí ela se completava com ele, aí ela descobria que não, e fugia com medo. Então é muito bonito, vale a pena assistir a história. É uma história, comédia romântica, né, que a gente fala, que vale a pena. O que nós precisamos aprender? Aprender a resolver conflitos de forma madura e negociar soluções que levem em conta as perspectivas dos outros. Tem que negociar, talvez a pessoa não concorda comigo, mas ela também não está bom para ela, então tá bom, vamos entrar no acordo. Né? Precisamos distinguir e expressar adequadamente a nossa sexualidade e sensualidade. Às vezes nós temos dificuldade, né? Eu vejo que, assim, padrão nos casamentos, o problema de sexo, quantidade de sexo que o homem quer e que a mulher quer. E a grande questão é, assim, como isso é tratado, isso é saudável, isso é conversado, né? O homem conversa com a mulher conversa com o homem. Eu vi um pastor dizendo que o nível de maturidade de sexual é quando o marido consegue chegar para a mulher e dizer, olha, aquele tipo de mulher é que me atrai, então me ajuda. Imagina um negócio desse. Essa maturidade, dizer para a mulher, olha, aquela tipo de mulher que me atrai, me ajuda. Né? Se a mulher não tem maturidade, o quê? Tá olhando para ela? Olha lá, já vi, tá com o olho de novo nela lá. Né? Sem entender. E eu acho que é uma maturidade quando a mulher percebe isso e fala assim, tá bom, amor, então vamos lá, vamos para outro foco, vou te ajudar, vou entender. Fala, seu Manuel. A minha esposa, ela é bastante compreensiva. Um dia eu cheguei para ela e falei, olha, eu tenho muita vontade de sair com uma loira. Ela pintou o cabelo de loira. Isso aí, seu Manuel. Isso aí, seu Manuel. Vejo Não da eu seguinte estava forma, brincando pastor. com a Dani, agora porque ela pegou um catálogo de lingerie, aí eu olhei assim, né, ela estava olhando, eu queria comprar uma lingerie para minha esposa, né, aí eu fui olhar lá as fotos, aí eu falei, mas é sempre a mesma mulher? Uma hora ela tá com cabelo comprido, ela falou assim, tá vendo, é só trocar de lingerie que parece outra mulher. Eu falei, então vamos comprar uma lingerie nova, diferente, para ficar bonita, para variar, né, para ser a mesma mulher, fazer que nem o seu Manuel ali. Né? Claro que a gente não quer outra mulher, mas para mudar alguma coisinha diferente. Então, são coisas que tem que ter conversa, tem que ter maturidade, e às vezes não tem. E aí o que acontece? Eu vi eu não lembro, um pastor falando de um estudo, e que conversaram com prostitutas, e a prostituta dizia que dos seus clientes, 80% dos seus clientes vinham ter com elas o que eles não tinham em casa. Não eram homens que estavam traindo as suas mulheres, que tinham relação saudável em casa e ia ter com a prostituta. Não, eles iam ter com a prostituta a relação básica, porque eles não tinham em casa. Né? Não justifica, tá, irmãos? Está errado, não tem nada, mas significa que existem coisas mal resolvidas nos casamentos. Então, às vezes, a gente não consegue distinguir, expressar a nossa sexualidade, conversar com maturidade, dizer, olha, eu gosto disso aqui, eu não gosto daquilo lá, isso aqui para mim é importante, isso aqui não é. Né? Temos que ter isso é saúde emocional. Você consegue... Oi, Rossi? Aí gasta muito tempo nessa conversa aí, né? Mas tem casal que não gasta, que vai lá e já desce, né? Desce o carinho, o amor, o love rola. Tem casal que o negócio não acontece, Rose. E eu vou dizer para você, dos casais que eu conheço, 90% o negócio não vai. Acho que não, 90% eu estou sendo bonzinho, 95% não é aquela coisa. Deve ter uns 5% aí que diz que o negócio funciona bem, tem sempre, constante. Deve ter, dizem por aí. A minha esposa vida. A minha esposa fala que o problema é a hora que eu fico nu. Eita. Tô muito aí tem que fazer no modo antigo, seu Manuel. Faz só o furinho no lençol. Eu vi um missionário, o Edson Teixeira, ele contando que os pais dele se casaram numa cultura de que a mãe não deixava o pai vê-la nua. Então, toda a relação sexual era com o lençol com o furinho. Ele não podia ver ela pelada. Aí disse que um dia a mãe estava tomando banho e começou a gritar, tarado, tarado, tarado. Aí foram ver o pai que estava em cima do telhado para poder ver a mulher pelada. Olha o nível do negócio, gente.
Então, vamos embora, gente, senão nós vamos travar aqui, já estamos demorando muito. Então, precisamos distinguir e expressar adequadamente nossa sexualidade, vivenciar as nossas dores e perdas. Não dá para pôr uma pedra em todas as coisas. Ah, bota uma pedra. Não, não dá. Tem que tratar, tem que vivenciar. Tá com luto? Vamos sofrer de dor. Eu lembro de um pastor contando também que foi visitar alguém que tinha perdido o filho. Aí ele chegou, olhou pro cara, começou a chorar, abraçou o cara e chorou com o cara. E foi a melhor visita que ele podia ter feito. Por quê? Porque ele simplesmente chorou. Não tem o que dizer. O cara perdeu o filho, gente. Eu vou dizer, não, Deus sabe de todas as coisas. Não fala nada. Vai lá, chora junto, fala assim, olha, eu estou aqui, vou chorar com você, é o que eu posso fazer. E isso é vivenciar as nossas dores, não é fingir que não aconteceu. Nós vamos vivenciar as perdas, as dores, mas nós precisamos ser tratados e curados disso daí. O que é espiritualidade contemplativa? Então, uma dimensão é o que é saúde emocional. E o que vai ser uma espiritualidade contemplativa? Vai ser despertar e submeter-nos ao amor de Deus em toda e qualquer situação. Eu vou viver e me submeter ao amor de Deus no dia a dia, no cotidiano, na alegria, na dor. Eu vou saber e vou estar imerso nesse amor. É nos posicionar para ouvir a Deus e lembrar a sua presença em tudo que nós fazemos. Tá sensível, tá disponível a ouvir o que Deus tem para nos falar, o que Deus tem para trazer para nós. É nos comunicar intimamente com Deus, permitindo que Ele habite plenamente a profundeza do nosso ser. E às vezes nós estamos habitando com Deus só na superficialidade. A gente abre a porta para Jesus entrar, mas deixa só Ele na sala, porque a sala está arrumada, está tudo em ordem. Mas não leva Ele para a cozinha, não leva Ele para aquele quartinho da bagunça lá no fundo. Ele fica só ali. E isso não é uma espiritualidade contemplativa. É praticar o silêncio, a solidão e uma vida de crescente oração. Nós vamos falar sobre isso, a importância do silêncio, da solidão e de uma vida de oração. É descansar atentamente na presença de Deus. Compreender nossa vida terrena como uma jornada de transformação na direção de uma união sempre crescente com Deus. É encontrar a verdadeira essência de quem nós somos em Deus. Eu preciso saber quem eu sou. Eu não preciso ser igual ao seu Manuel. Eu não preciso ser igual ao Walter. Eu não preciso ser igual ao Luiz. Eu preciso ser quem? O Mauro. E para o Mauro ser o Mauro, ele vai ter qualidades e ele vai ter defeitos. Porque tem coisas que eles entendem que ela... Eu não vou lembrar o termo na matemática, mas tinha um termo que dizia assim, são mutuamente opostos, alguma coisa assim. Se é um, eu não é o outro. Eu posso ser quente e frio ao mesmo tempo? Não, ou sou quente, ou sou frio, tem um morno. Mas ou é um ou outro. Ou a luz, ou eu estou aceso ou estou apagado. Não dá para ficar meio aceso, ou aceso ou apagado. Então, eu sou alguém que é de um jeito. Para eu ser desse jeito, eu não sou de outro jeito. Então, beleza, eu vou ser desse outro jeito? Não. Tá bom, eu não sou desse outro jeito? Tá, porque eu não vou ser. Por quê? Para poder ser assim, eu não posso ser assado. Então, essa maturidade que nós somos a entender, encontrar essa essência de quem nós somos em Deus. Filhos amados, e eu sou Mauro, filho amado de Deus, com a personalidade desse jeito, com o jeito de ser desse jeito, com o corpo desse jeito, tudo planejado para cumprir o propósito de Deus desse jeito. Ele fez e planejou assim. O que nós somos? O que mais é espiritualidade contemplativa? É amar os outros como resultado de uma vida de amor a Deus. E não amar os outros, porque se eu não amar, eu não vou ser aceito, né? Eu sou pastor, e se eu não amar todas as minhas ovelhas, que terrível pastor eu vou ser. Gente, eu tenho que amar como um resultado, porque Deus me ama e eu sei que eu não presto, sempre digo isso, eu sei que eu não presto, e porque eu sei que não presto, eu me esforço e eu olho para o outro com amor, eu tenho atitudes de amor para com os outros. É desenvolver um ritmo de vida equilibrado e harmonioso, que nos possibilite estar conscientes do sagrado em tudo na vida. Gente, nós vamos falar daqui a pouquinho isso, aquele ritmo de vida tão alucinado que a gente não para contemplar Deus. Pensem comigo, por que é que Deus instituiu o sábado? É o 4º mandamento, guardarás o sábado. Está lá, é mandamento, é sério. Deus fez questão de dizer, dentre as coisas mais importantes que eu quero que vocês prestem atenção, eu preciso que vocês descansem um dia. Por quê? É só bobagem? Era só religiosidade? Não, Deus está ensinando um princípio, que se você não para, você não consegue construir uma vida equilibrada e não consegue construir um momento de contemplação com Deus. Você só vai estar lá, trabalha. Deus sabia disso. Então, tem esse princípio. Adaptar práticas históricas de espiritualidade que sejam aplicáveis hoje,
né? Nós vamos adaptar aquilo que nós estamos acostumados a fazer, que fazia antigamente, para fazer hoje. Gente, eu vou perguntar, hoje dá para a gente fazer um campeonato de ping-pong na igreja? Tem alguns que gostam de brincar, que vão lá brincar, mas eu vou encher a igreja como se enchia antigamente, fazendo um campeonato de ping-pong? Não. Hoje Agora, não. se eu fizer um campeonato de CS, Counter-Strike, né, o joguinho, se eu fizer alguns campeonatos de videogame, é bem provável que eu consiga trazer uma boa galera para a igreja. Por quê? Porque o pessoal gosta de fazer. Né? Então, são mundos diferentes. Nós temos que adaptar para as questões do que a gente faz hoje. E precisamos permitir que a nossa vida cristã seja moldada pelos ritmos do calendário cristão, em vez da cultura. A minha vida precisa ser moldada pelo ritmo de Deus, pelo calendário de Deus, e não pelo calendário do mundo. Ah, chegou o coronavírus está aí, veio a crise. Não, na agenda de Deus a crise não veio. Ele vai me sustentar, ele vai prover, ele vai me dar alternativa, ele vai me dar criatividade, ele vai cuidar de mim. E eu vou confiar e vou me dispor, Senhor, o meu negócio fechou, eu tenho um restaurante e não posso vender, o que eu vou fazer? Senhor, vamos lá. E aí eu tenho intimidade com ele para que ele me conduza e me dê uma ideia, me dê uma direção, uma orientação. Esse é o desafio. Fazer parte de uma comunidade comprometida que ame apaixonadamente Jesus acima de tudo. Isso faz parte do que é ser, né, do que é fazer parte de uma espiritualidade contemplativa. Esse é o nosso alvo. E aí a saúde emocional. Gente, se estiver muito rápido, vocês me avisam, tá bom? Me avisa aí, pastor, dá um slow motion aí, senão tá muito acelerado. É que eu estou tentando trabalhar um pouquinho o conteúdo todo do pacote aí que a gente tem no livro. Então, saúde emocional e espiritualidade contemplativa, elas vão oferecer 3 dons que nos possibilitam participar, né, do poder transformador de Jesus. Se eu junto essas duas coisas, o que pode acontecer? Se eu junto a saúde emocional com uma espiritualidade contemplativa, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir o dom de desacelerar, nós vamos falar um pouquinho já isso aí, o dom de me firmar no amor de Deus e o dom de me libertar das ilusões. O que é isso, pastor? Vamos lá. Dom de desacelerar. Nós vivemos um mundo paranoico, acelerado. Não é verdade? Tá todo mundo lá correndo. Você tá no trem, tá todo mundo no celular ali. Você não vê ninguém parado olhando. Vocês viram uma cena interessante de um assalto que aconteceu num bar? O assaltante entra no bar e aí o cara tá no celular. Aí todo mundo deita no chão, o cara sai roubando todo mundo e o cara tá lá. Aí a hora que o ladrão vai embora, tal, aí o cara para, olha, ele começa a ver, ué, o que aconteceu? Aí vê todo mundo lá sentado no chão e os ladrões foram embora. Nem os ladrões não viram ele e nem ele viu o ladrão, porque estava lá, olhando o celular, só mexendo no dedinho. Então, né, a gente tem vivido esse mundo alienado de correria. Né? Hoje, a nossa maior fraqueza flui da nossa força principal. Né? O poder que a gente tem de concentração, de estar, é o que acaba nos perdendo. O poder de nos apaixonar. Né? Eu comecei a ler um livro que ele diz assim, você é o que você ama. Então, o poder que nós temos em amar as coisas, a gente está amando a coisa errada. Deus nos deu o dom de amar e nós estamos amando coisas erradas. Isso está desgastando a gente. Estamos tão ocupados em sair e fazer discípulos, né? O princípio bíblico, nós temos que fazer discípulo, ou nós deveríamos estar, né? Ou nós estamos ocupados saindo e fazendo discípulo, ou nós estamos desgastando porque eu devia estar fazendo, mas não estou. Eu estou assistindo um filme, mas eu devia estar discipulando e falando do amor de Jesus. Eu estou em casa comendo um pedaço de pão, mas eu devia estar dando comida para o pobre. E aí eu estou com um fantasma me cobrando o tempo todo. E aí a gente acaba preocupado com tudo isso, a gente se esquece de Deus, de estar com Deus. Estamos ativos demais para o tipo de reflexão necessária para sustentar uma vida de amor com Deus e com outras pessoas. Olha essa frase que interessante. Vou até passar o canetão aqui para destacar. Nós estamos ativos demais para uma reflexão necessária para sustentar uma vida de amor com Deus e com outras pessoas. Reflexão. Não dá para caminhar com Deus sem reflexão, queridos. Sem parar para pensar. Salmo 1, vocês lembram? Bem-aventurado o homem que não se assenta, roda sobre vencedores, na sua lei tem prazer e nela medita. Nela para pensar. Né? O que Deus mandou a Josué? Josué com medo de assumir
na cola, ele está com medo de ser sombra de Moisés, ou grande Moisés, ia ser só o Josuezinho, né? O Moisés criado no palácio, 40 anos de educação no Egito, mais 40 anos de treinamento no deserto. Aí o Josuezinho Zé Mané, que era escravo, vai lá para ser o líder. Aí Deus fala assim, não tema. Né? Deus fala assim, não tenha medo, seja corajoso. Não tenha medo e tenha coragem de quê? De guardar a lei, de guardar os preceitos, de guardar os valores e de seguir. E Deus estaria com ele. E ele seguiu. Por quê? Porque ele guardou, nela medita. Deus disse, medita na palavra. E eu e você, queridos, vivemos numa vida tão agitada que a gente não para pensar na vida. A gente não tem momentos de reflexão para parar e parar, poxa, eu estou indo no caminho certo? Será que é por aqui? O que eu estou fazendo é o melhor? Agitação, 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 agitação. E aí a gente lembra do exemplo de Marta e de Maria. Pensem comigo aqui um pouquinho. Se a Marta parasse para... Todo mundo lembra da história de Marta e Maria? Precisa ler de novo? Eu acho que é bem icônica essa história. Se alguém no Face não se lembra, lembrar, mas é a história de que a noiva em fuga, né? A Cida Ribó lembrou para a gente aqui. A Maria estava lá contemplando, ouvindo Jesus, aí Marta chega e fala, ô, Jesus, manda minha irmã ajudar aí, ó. Tô aqui trabalhando, me desgastando para fazer comida para o Senhor, e ela tá aí só, toda... Manda ela levantar e vir trabalhar. É mais ou menos assim na Bíblia, tá? Essa é a versão do pastor. Então, olha só, o pastor Luciano Subirá, ele brinca e fala assim, essa é a tradução, nova tradução do pastor Luciano Subirá. Essa aqui é a nova tradução do pastor Mal, né? Olha só, a Marta estava tão envolvida com as tarefas que ela deu ordem em Deus. Ela deu ordem para Deus. Deus, manda a minha irmã vir me ajudar. Então, a gente está tão agitado, queridos, na nossa vida, que a gente está dando ordem para Deus. Só que pense, se aquela Marta, daquele jeito, estivesse sentada ali, ouvindo Jesus falar, como é que ela ia estar? Igual a Maria? Ou ela está lá? As perninhas batendo, tá? Esse barulho é dos pés balançando, assim. As perninhas tremendo. E lá, com tique. Ela ia estar inquieta. Por quê? Porque alguma coisa dentro da Marta é inquieta. Isso já naquela época, queridos. E aí, o nosso desafio e o que nós vamos trabalhar, e esse ponto, principalmente de desacelerar, é que nós vamos ter que dar um choque de realidade em nós para que a gente consiga desacelerar e ter momentos de Maria na nossa vida. Jesus disse com clareza, a Maria escolheu a melhor parte. A Maria escolheu a melhor parte. E às vezes eu e você estamos tão agitados que a gente não está escolhendo a melhor parte. A gente está tão corrido com tanta coisa que a gente não escolhe o melhor, aquilo de mais precioso que Deus tem para a gente, que é estar com Ele. Agora, se Maria fosse fazer as tarefas depois de ouvir Jesus, ela ia fazer tudo o quê? Não, no zen ali. Só cantando, louvando. Aí caiu, a criança deixou cair um copo lá. Ih, quebrou, vamos lá, com certo Deus é bom. Cantando lá, aleluia. E ela já está bem, por quê? Porque ela se encheu da presença de Deus. E esse é o nosso desafio, desacelerar, para que a gente possa se encher dessa presença do Senhor. E desacelerar significa o quê? Encontrar um equilíbrio. Entendeu? Tem hora que eu vou ter que produzir, mas eu vou ter hora que eu preciso contemplar, estar na presença de Deus. A integridade entre atividade e contemplação produz uma harmonia e uma claridade capazes de tornar o fazer na vida direto, sincero e prazeroso. Algo leve, algo gostoso, algo prazeroso que eu vou fazer, sem aquela obrigação, sem aquele peso. Eu acordar mais um dia, eu tenho que trabalhar. Eu lembro aquela história do rapaz, né? 9 horas da manhã, a mãe dele vai lá, acorda, fala assim, filho, acorda, você tem que ir para a igreja. Ai, mãe, 10 minutinhos mais. Aí ele deita, mas dá. Aí 9h20, 9h10, filho, acorda. Mãe, não estou aguentando, mais 10 minutinhos. Aí lá, 9h20, vem a mãe, filho, acorda, filho. Mãe, não vai ter jeito, mãe. Mas, filho, você vai atrasar. Não, mãe, deixa 10 minutinhos, ele levanta e sai correndo. Aí 9h30, vai a mãe acordar assim, filho, mãe, ai, mãe, eu não aguento. Aí ele olha para a mãe, olha para o filho olha para a mãe e fala, mãe, me dá um bom motivo para eu levantar dessa cama.
Aí a mãe olha e fala assim, você é o pastor, a igreja está te esperando. Essa é uma brincadeira. Mas às vezes a gente está tão cansado das coisas que a gente faz, que a gente vai sendo tudo tão martirizado, tão pesado, e não é isso que Deus quer para a gente. O que o desacelerar pode gerar em nós? Uma consciência de Deus nas tarefas do dia a dia. Trabalhando, se divertindo, cozinhando, removendo lixo, dirigindo, visitando amigos, bem como durante a adoração, a oração e o estudo da Bíblia. No mesmo prazer que eu tenho quando eu faço as coisas espirituais, eu tenho quando eu faço as coisas não espirituais. É isso que é quando eu paro, eu desacelero, eu me conecto com Deus. Né? É uma mudança no ritmo da vida, no lar, no trabalho, a vida pessoal. É uma mudança, tem que mudar. Tem que mudar. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O quanto nós estamos atentos a Deus durante as atividades do dia a dia? Quanto a gente consegue parar e ficar atento a Deus? Quanto a gente consegue parar e prestar atenção em Deus no dia a dia, tá? No cotidiano. Tem uma coisa que eu vou lá na igreja, tá? Ou tem aquele momentinho da devocional que eu faço, mas parem por mim, vamos pensar hoje no seu dia, no que aconteceu no seu dia. Quantos momentos você teve consciência de Deus durante o seu dia? Pensa aí, não precisa falar, mas pensa, você teve consciência de Deus, ou você tocou o barco e foi fazer o que tinha que fazer, resolveu, né? A gente fala assim, venceu os leões daqui, pegou os dragões de lá, e tudo aquele monte de problema, e aí chegou no fim do dia. Será que a gente teve consciência de Deus durante esse dia? Será que a gente teve tempo de desaceleração suficiente para a gente ouvir, prestar atenção com Deus? Alguém quer compartilhar aí? Como é que é a sua percepção? A gente consegue fazer isso? É natural para você? Alguém do Face aí quer falar para a gente, quer comentar? Né? Você tem essa percepção, né, de Deus no seu dia a dia? O seu Manuel comentou de uma situação clara, né? Se Deus quiser, eu vou. Então, eu preciso lembrar que Deus está no controle das coisas. Mas será que eu não estou operando a minha vida ali no piloto automático, fazendo? Pastor, infelizmente vai mais no piloto automático, né? Infelizmente. Mas eu tenho momentos, infelizmente muito poucos, que às vezes eu lembro de Deus sim, né? Às vezes no trabalho, às vezes dirigindo, né? Às vezes quando tem uma notícia boa, né? A gente fala, pô, Senhor, obrigado por essa notícia, né? Então, mas eu concordo que é muito, muito, muito pouco em relação ao que ele realmente deveria estar se preocupando e estar mais perto de Deus, né? Uhum. Exatamente, Manuel. Eu falo assim, eu me vejo nisso às vezes, Manuel, que eu chego no domingo na igreja. E eu percebo, a gente está lá, o Luiz sabe disso, a Tabata, né? Os meninos também têm nos ajudado, o André Henrique. A gente está tão ali, correndo, aí o computador parou de funcionar, aí troca um computador, aí põe outro computador. Quando a gente vê, a gente já começou o culto, aí você fala assim, onde é que eu estou mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Porque a gente está tão envolvido naquelas coisas, são coisas que acontecem, né? Nós estamos vivendo esse mundo novo da tecnologia, de fazer live, mas às vezes a gente gasta tanto tempo com isso e perde o foco. Né, de entender, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Vou fazer o que der, o que não der, não dá. O importante é que eu estou aqui, vamos buscar comunhão, ou eu vou mexer de Deus primeiro, depois eu faço, né? A gente perde essa consciência. E quando viu, tá lá operando, de repente não tem profundidade. Né? Esse é o nosso desafio. Então, nós vamos desacelerar nas áreas da família, né? Ter tempo para estar em casa. Né? O autor vai comentar das crises que ele teve e que ele precisou aprender a gastar tempo com seus filhos, brincando, né, passeando, assistindo formaturas, apresentações, vivendo com os filhos e com as filhas, né, participando, querendo estar lá, tendo prazer em estar junto, no lar, na família, ter um lar. Eu lembro o filho da minha madrasta, logo que ele casou, ele estava no trabalho, falou assim, quero logo para casa, ficar com a minha esposa. Aí o colega olhou assim, quê? Você quer ir para casa ficar com sua mulher? Eu não aguento mais a minha mulher, eu quero não ir para casa para ficar com a minha mulher. Então, por quê? Porque às vezes o lar é tão pesado que as pessoas não querem ir para casa, não querem retorno, não encontram um lar. Lar é aquele lugar gostoso para onde você volta, que você sente em casa, que você tem família. A Tabata e o Luiz criaram um novo lar para eles. Não é a mesma casa que eles moravam, mas agora é o lar deles. É a casinha gostosa onde eles moram, é o lar. Então, lar não tem a ver com um lugar físico, mas tem a ver com aquele ambiente onde eu estou bem, onde eu tenho a minha casa, a minha família, onde eu me sinto à vontade. A gente precisa aprender a desacelerar para isso. Nós precisamos aprender
desacelerar no trabalho, eu tenho que fazer o que é o necessário. Né? Tem gente que está lá querendo crescer e está perdendo tudo para poder crescer. Né? Aí eu vejo que eu quero dar o melhor, eu vi já histórias de pais que queriam dar o melhor para os filhos, aí quando ele chegou lá, os filhos não queriam mais saber dele. E nem valorizavam o que ele fez. Porque era mais importante ele ter ficado com os filhos num processo de ir construindo junto, do que simplesmente só focar no fazer e deixar os filhos lá. E a gente precisa aprender a desacelerar a gente. Quanta cobrança, queridos. Quantas vezes a gente está aqui, que eu tenho que ser aquilo, que eu tenho que ser o quê, aí eu estou em casa, eu tenho que ser o melhor marido, aí eu tenho que ser em casa, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Eu estou vivendo um desafio grande, novo, né? Que agora a Dani trabalha. Então, se a Dani trabalha, a gente tem que dividir as coisas da casa. Aí eu fico naquela coisa, mas eu faço isso aqui, ela quem faz, eu faço. Não, mas se ela fizer, ela vai ficar chateada, porque eu estava aqui em casa, então eu devia ter feito. Sabe? Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio nisso. Aí eu falei para a Dani, vamos escrever no papel o que é a tarefa de cada um? Aí eu fico tranquilo, porque eu sei que isso aqui, o que você quer? Eu falo, para mim, se você conseguir fazer isso aqui, tá bom, isso aqui eu faço. Pronto, tranquilo. O que eu fiz, fiz. O que eu não fiz, não fiz. E se não fiz, não fiz. Pronto, não fiz. Eu não fiz. Sabe, tranquilo. E a gente fica tenso. Ai, eu não fiz. Vai ficar bravo. Que vai pensar? Sai minha mulher vai me largar, porque eu não... Vocês entendem? A gente precisa aprender a ter uma vida mais leve, gente. Mais tranquila. Né? Calmo, sereno e tranquilo. Valtão vai lembrar do cântico aqui. A gente cantava muito nas quintas... Aprendi esse cântico nas quintas-feiras, né, Valtão? Então precisamos aprender a desacelerar. O dom, e o segundo ponto que a gente aprende, de se firmar no amor de Deus. Olha só essa frase, que era aquilo que eu estava dizendo. Quem lê para a gente aí, por favor? O cristianismo não consiste em nossa busca disciplinada por Deus, mas na busca incansável de Deus por nós. Exato. Olha só, não consiste em nossa busca disciplinada por Deus, mas na busca incansável. Não é estranha essa frase, gente? Diz só para mim que soou estranho. Eu falei isso no comecinho aqui do estudo. É só para mim que soou estranha essa frase? Me ajuda aí, por favor. Eu tenho a impressão que é só para mim. Porque eu li e falei assim... Então, uma coisa estranha aí nessa frase. Porque eu aprendi que eu tenho que buscar disciplinadamente Deus, depende de mim. Se eu não buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quem tem que buscar sou eu. Mas o que ele está dizendo é no que consiste o cristianismo, o que é a raiz? A raiz não sou eu ir. A raiz é que ele veio, é que ele quer, é que ele está desejoso. O que eu faço é reagir a ele e não o contrário. Não sou eu que faço para ver se ele reage a mim, mas sou eu que reajo a ele. Ele deu o primeiro passo e porque ele deu, então eu vou buscar, então eu quero estar com ele. Vocês entendem? E são coisas que precisam ser tratadas em nós. Nós temos uma dificuldade de entender isso. O Senhor nos amou de tal maneira que mandou seu Filho. Jesus morreu na cruz por nós. Então Deus deu o primeiro passo. Então é sempre Ele, incansavelmente. Lembrem disso, incansavelmente. E o que nós vamos pensar sobre isso, queridos, é que muitas vezes nós temos muitas crenças mentirosas que ficaram na nossa mente e que nos impedem de viver essa profundidade. Ó, crenças mentirosas que podem fazer parte do nosso relacionamento com Deus e até do relacionamento conosco mesmo. Eu sou um erro, eu sou um fardo, eu sou um estúpido, eu sou um inútil, eu não posso cometer erros. Alguém já sentiu ou teve algum sentimento assim? Não, nós somos crentes, pastor. Crente não pensa assim, não sente assim, né? Só os crentes lá do céu, porque os crentes aqui da terra deveriam ter a sinceridade de dizer que é verdade, que às vezes a gente sente isso. Né? Eu preciso ser aprovado por certas pessoas para me sentir bem. Ou eu não tenho direito de sentir alegria e prazer. Tem gente que não tem direito, eu não posso ser feliz. Por quê? Porque Jesus sofreu naquela cruz. E se Jesus sofreu, eu preciso sofrer também. Não é justo eu ter... Né? Eu nunca esqueço mais. Tem um livrinho bem antigo que ele dizia assim, mais que passarinhos. E a autora ia contando de todo o cuidado de servir a Deus, na simplicidade, na coisinha. Aí ela ficou na casa de uma pessoa que tinha uma banheira na casa. Aí ela foi tomar um banho com aquela pouquinha água, eu não lembro direito da história, mas eu sei que a dona da casa chegou e falou assim, a casa é minha, a água é minha, e na minha casa você toma banho de banheira cheia.
Porque a pessoa fala assim, eu não posso gastar muita água, né? E ela falou, na minha casa, você toma banho de banheira cheia. Aí a pessoa foi lá e aproveitou. Mas às vezes a gente fica com essa mente travada, né? Sem conseguir reconhecer, desfrutar de tudo que Deus tem pra gente. Eu não posso ser feliz, eu não posso ser alegre. Não, eu não posso ter prazer. Prazer é hedonista, prazer é do diabo, eu não posso sentir. Gente, se Deus fez a gente com células gustativas, é pra gente sentir prazer, não é verdade? Se Deus nos fez ter uma relação, poder ter a relação com a nossa esposa, o nosso marido, e ter prazer, ele fez isso porque ele sabia que era bom. Então nós precisamos tratar as barreiras que nos impedem de entender isso. Né? Não tenho direito de me expressar e de dizer o que eu penso e sinto. Tem muita gente que está travada lá, que não tem direito, não consegue falar. Não consegue dizer o que eu não posso falar, eu não consigo falar. Não tenho direito de sentir. Não, eu senti raiva, ódio, quis matar aquela pessoa. Não. Como você, um crente de tantos anos, sente coisas desta forma? Oh, vou orar por sua vida. Não é assim, gente. A gente tem essa religiosidade, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós somos gente, e gente sente, e a gente tem que sentir, porque se eu não sentir, eu não sou humano. Lembra disso, seres humanos que não sentem não são humanos. São máquinas, e não ser humano. Sou avaliado com base em minha inteligência, saúde e o que faço, não pelo que eu sou. Essa crença está na cabeça, de que eu sou avaliado não por quem eu sou, mas pelo que eu produzo. E isso não é saudável, e nós vamos ficar atentos a isso. Vou ver se vai dar tempo aqui. E como é que Deus quer que a gente se veja? Eu tenho a mim mesmo em consideração, apesar das minhas imperfeições e limites. Quer que a gente tenha essa consideração. Eu me valorizo. O Miguel, a gente deu não deu, eu tinha um celular antigo, a gente pôs um chip para o Miguel poder mandar mensagem, WhatsApp, que ele queria mandar para a família. Aí ele mandou para mim a mensagem assim, brincando, papai, você é lindo. Aí eu respondi, eu sei, filho. Eu sei que sou. Eu mandei brincando, mas falando assim, a gente precisa aprender a se valorizar. Né? A gente sempre manda, fala assim, não, você que ele... Não, eu sou lindo mesmo, obrigado, filho. Eu sei que eu sou lindo. A gente, às vezes, não tem medo de se valorizar, de reconhecer as coisas que a gente é bom. Não, eu sou bom mesmo, tem coisas que eu sou muito bom, tem coisas que eu sou ruim, mas tem muita coisa que eu sou bom. Então, a gente tem dificuldade de olhar para isso. A gente só olha para o defeito. Ah, eu sou pecador. Não, eu tenho coisa ruim, mas tem coisa muito boa. A gente tem que ter essa saúde. Sou digno de declarar o poder que me foi dado por Deus no mundo. Eu sou digno porque eu mereço? Não, mas porque eu creio. E se eu creio, eu posso dizer, todas as coisas me foi dada, posso tudo naquele que me fortalece. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Posso declarar, como está lá em Efésios, Deus já nos abençoou com toda a sorte das bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus já nos abençoou. Então eu tenho que ter coragem de dizer isso. Não porque eu mereço, mas porque eu creio. Eu tenho direito de existir. Se Deus me fez, azar dele. Ele vai ter que me engolir. Brincando com, né? Ele vai ter que andar comigo porque ele me ama. Então, se eu tenho defeito, tem, mas ele sabia que eu tenho defeito, tem. Então, maravilha, eu tenho direito de existir. Eu estou aqui. São coisas que às vezes vão trazer leveza para nós. Eu tenho a minha própria identidade concedida por Deus, que é distinta e única. É minha. Eu sou único nesse mundo. Eu não tenho que ser igual ao fulano, ou a fulana, o irmão, a irmã, a mãe. Eu não tenho que ser, eu sou eu. E eu vou ser do jeito que eu sou, como eu sou, do jeito que eu sou. Deus me fez assim. E eu vou ser assim. Claro que tem os defeitos que a gente não pode ser... Como é que era a personagem da novela lá? Que era igual e ia morrer igual? Gabriela, obrigado, Rose. A Gabriela fala assim, nasci assim, vou morrer assim. Não desse jeito, mas é de reconhecer que eu tenho características. Tem coisas que eu tenho que aprender? Tem, mas na maioria estou no caminho certo, é por aqui que eu vou. Mereço ser valorizado e receber atenção. Tenho direito à alegria e ao prazer. Tenho direito de cometer erros e de não ser perfeito. Gente, eu posso não ser perfeito? Eu aprendi, queridos, eu cresci, né? Vou até pegar um fiozinho aqui, ó. Que Deus estava lá com o chicotão na mão, só... Erra aí, Mauro, pra você ver. Quando você erra, eu dou no C. Eu cresci assim, porque então eu não posso falhar. Não posso errar. Mas aí eu li a Bíblia e falei, Deus, por que isso fala tantas vezes de perdão na Bíblia? Não dá para entender. Por que isso fala tanto de perdão? Até que eu entendi que eu nunca vou atingir essa expectativa. Mas constantemente a gente é cobrado, a gente vê aqui na nossa mente algo dizendo, você tem que ser perfeito, você tem que ser o melhor pastor, você tem que ser o melhor crente, você tem que ser o melhor funcionário, você tem que ser... Gente, eu vou ser o melhor que eu puder ser com a ajuda de Deus.
Né? Essa é a convicção que a gente tem que ter. Gente, vou... O dono de filmar... Ih, vai... Peraí, esse aqui é... Só ver se tá... Se eu estou no item aqui... Dono de filmar, pelo amor de Deus. Né? Então, só mais esse aqui. Se eu começo a me firmar em Deus, esse processo vai me levar a uma evolução da minha intimidade e maturidade. E então, o que vai acontecer? Começo o quê? Falando para Deus. Através da imitação, eu vou falando para ele. Depois, eu começo a falar com Deus. Eu falava para um Deus, o Deus do pastor. Ele disse que eu vou orar para o Deus do pastor. Aí eu começo a falar com Deus. Não, eu acho que ele também é meu Deus. Eu vou falar, ter pedidos. Aí eu vou começar a ouvir Deus. E começar a ter um relacionamento de mão dupla. Até que eu vou aprender a estar com Deus. E desfrutar da sua presença. Ter tempo com ele. Estar ali, ouvir Deus falar, me aprofundar em Deus. Esse é a evolução. Vou começando aos poucos, até chegar. Mas o que eu quero que você pense hoje, meu amado, minha amada, é que nós precisamos caminhar para essa evolução, para uma vida de estar com Deus, de consciência da presença de Deus. Tanto quando eu não tenho sobrenatural, mas também quando tenho sobrenatural. Eu vou parar aqui, amanhã, na quinta-feira que vem, a gente continua. Eu faço esse finalzinho antes de começar a próxima aula, né? Que já está 1h30 aí já de live, vai dar muito tempo para a gente ficar cansativo. Mas eu queria que a gente pensasse sobre isso, né? Queridos, nós vamos ter essa disposição de nos questionar. Deus quer que você viva uma saúde emocional e que você tenha uma espiritualidade contemplativa. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Calma, que são as cenas dos próximos capítulos. Mas nós estamos aqui pensando sobre essa dimensão. Eu tenho que diagnosticar, reconhecer. Pastor, eu olhei assim, acho que eu não tenho essa vida abundante que a Bíblia diz, não. Eu estou precisando. Então, o que eu preciso é que você reconheça hoje. Fala, Senhor, eu preciso. Há mais em mim que pode ser tratado. Pastor, mas eu já estou num nível aí, querubim, quase... Sempre há algo que eu posso aumentar, sempre há áreas que eu posso aprofundar, sempre há áreas que eu posso crescer. Eu creio nisso. Eu quero que a gente tenha essa disposição de acreditar e de buscar no Senhor. De novo, aquela máxima que eu ouvi, queridos, e que está ecoando na minha cabeça. Deus só pode ajudar quem quer ser ajudado. Não dá para Deus socorrer quem não quer socorro. Lembrem Eclesiastes 4, eu não lembro se é o 11 ou se é o 12, deixa eu abrir aqui rapidinho para a gente confirmar aqui. Vamos lá. Eclesiastes 4, se alguém quiser abrir na Bíblia aí, para a gente encerrar, tá bom? Eu juro que vamos encerrar. Eclesiastes 4, eu achava que era o 12, deixa eu ver se é isso mesmo. Começa no 9. Melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Pensem, vou parar aqui, esse texto, né? Por que é melhor serem 2 do que 1? Se um cair, o companheiro ajuda a levantar. Pensem comigo, queridos. Eu preciso de ajuda para levantar? Alguém precisa me ajudar a levantar se eu não sei se eu consigo levantar sozinho? Eu preciso de ajuda? Não, eu consigo. Mas quando eu preciso de ajuda e eu estendo uma mão, aí sim eu creio que é uma mão, alguém que pode me puxar. Eu acho que esse texto nos fala de quem não consegue levantar. E aí tem alguém ali disposto para ajudar. Eu creio que é essa dimensão que o texto está trabalhando. Então, nós precisamos entender que Deus está com uma mão estendida para nos ajudar. Só que eu preciso reconhecer que eu não consigo levantar e eu preciso da ajuda dele. Eu preciso da mão dele. Eu preciso da força dele. Amém? E aí nós vamos na semana que vem continuar compartilhando. Se alguém tiver alguma sugestão, quiser dar algum comentário, falou, pastor, pensa um pouquinho assim, fala para lá, fala menos, está muito grande, divide mais tempo para a gente falar mais curto, dê sugestão, fique à vontade se quiser mandar no Messenger, nos WhatsApp, fique à vontade, né? Eu preciso de feedback. Ou, pastor, tá jóia, continua assim, me ajudem, que isso ajuda a gente a ajustar, né? Talvez tem gente, pô, pastor, não tá ruim, eu não tô conseguindo. Ou, pastor, vamos tentar sair do Face, que eu tenho alguém que não tá no Face, queria participar. Me ajudem aí pra gente pensar o que a gente pode fazer para fazer diferente. Tá ok, queridos? Vamos orar, agradecer a Deus.
Obrigado a participação de todo mundo pelo Face, que foi fazendo seus comentários, que assistiram com a gente aí. Obrigado a cada um aqui no Zoom, que participou com a gente. Vamos orar? Agradecer a Deus. Eu falei demais. Quem pode orar para a gente aí, por favor? Quem se voluntaria para orar por nós aí, por favor? Te louvamos, ó Deus, pela tua presença, pelo estudo, pela tua palavra, Senhor, dirigida a nós. Que realmente, Senhor, possamos estar espiritualmente saudável na tua presença, Senhor. Estarmos mais perto de ti, ligado no teu evangelho, Senhor. Te buscar, te adorar, e realmente, Senhor, sermos melhores diante de ti, para sermos ao próximo, Senhor, como luz, e realmente levar a tua palavra, Senhor. Nos capacita, ó Pai, nos dê uma noite de sono, pela tua presença, Senhor, possa estar conosco, hoje e sempre. É isso que eu te peço e agradeço em teu santo nome. Amém. 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 Obrigado pela participação de todos vocês, né? Obrigado pelo carinho aí. Quem quiser, estar assistindo, volta, assiste de novo, fica disponível o vídeo aí no Facebook. Então pode olhar lá, assiste outra vez, né? Para perder alguma coisa. Hoje eu fui falando bem rápido, né? Para tentar não passar todo o conteúdo aí, né? Hoje, para a gente já são 10 aulas, né? Então, para a gente não ficar muito maior que isso. Então, se você precisar dar uma olhada, se você quiser, né? Eu não achei o livro digital, precisa comprar esse livro aí, mas tem várias livrarias, né? Cuidado só quando se você quiser comprar, que tem o guia de estudo, ele é mais barato. Então, você pode achar que é o livro, mas está comprando o guia de estudo. Fique atento aí, tá bom? Obrigado mais uma vez, então, pela participação. Que Deus abençoe cada um. Dê uma noite de descanso. Fala, Rose. Saudações palmeirenses aí, por voltando de novo, 2-0 para o Palmeiras. Então, ó, eu não estava nem sabendo que tinha jogo, tá bom? Então, não, e eu não usei verde de propósito, tá? Nem sabia que tinha jogo do Palmeiras hoje, de tão palmeirense que eu sou, você nem sabia que tinha jogo. Mas já que está ganhando 2-0 do Corinthians, a gente tem que ficar feliz, né? Não podemos negar uma alegria, né? A Tabata ali, eu tô vendo que é um sentimento ali, né? Aquele casal ali tem um palmeirense e uma corintiana. Saudações palmeirenses a todos. Valeu, Rose. Mas obrigado, Rose. Seu Manuel é palmeirense também, não é, seu Manuel? Eu sou sim. Ó, então a maioria é palmeirense aqui entre nós, hein, Valtão? Tá, fica esperto. Fica esperto. Eu vou começar a participar só pelo Face, tá, pastor? Não faz isso não, Valtão. Nós não vamos bulinar os corintianos. Valtão, há quanto tempo, Valtão, que os palmeirenses não têm essa alegria de poder tirar a casquinha de qualquer um, Valtão? O negócio tá tão feio. E amanhã nós vamos ouvir de novo a piada do que a gente ainda não tem mundial. Então não adianta. Nós vamos aproveitar o que dá, né? Tem que ser feliz com o que dá para ser feliz. Temos que aproveitar. E aproveitando, tá, pastor? Normalmente eu gosto do verde também, tá? Eu não sou palmeirense, mas a cor verde me atrai. Salada, né, Valtão? E não gosto de salada, viu, Rose? Poxa, essa era a parte boa do verde. Mas então tá bom, queridos. Deus abençoe. Vamos encerrando a nossa transmissão aqui. Obrigado pela participação. Que Deus continue sobre a vida de cada um de vocês aí com sua graça e bondade, tá bom? Uma boa noite. Fiquem todos com Deus aí. Em nome de Jesus.